Olá, o Ordem do Dia de hoje vai falar de racismo e mostrar a cobertura do evento da OAB, reflexões de uma abolição inacabada, uma entrevista com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Exposições em Recife e em São Paulo destacam os 130 anos da abolição. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a OAB São Paulo. Já se passaram 130 anos da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, a regente nos últimos anos do Império Brasileiro. E mesmo depois de tanto tempo, a escravidão se mostra inacabada no país. A questão do racismo foi tema de debate na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O produtor musical Rodney Nascimento sentiu na pele a discriminação. Ele estava numa padaria com um amigo na zona oeste de São Paulo quando os donos chamaram a segurança. A situação foi constrangedora. Assim que chegamos, a polícia 5 minutos depois chegou, né? Então a gente até almoçar ficou 1h e 15. E aí a polícia ainda lá, mas quem não deve, né? Não deve nada. E aí pagamos. Quando saímos ainda no todo da padaria, a gente foi atuado. Entramos na viatura, na delegacia a gente conseguiu, olha, sei dos meus direitos, a gente não estava fazendo nada, sou trabalhador, enfim. Segundo o IBGE, 55% dos brasileiros se definem como pretos ou pardos. Apesar disso, a discriminação racial resiste no Brasil, 130 anos depois da abolição da escravatura, oficializada pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Para lembrar a data, a OAB de São Paulo realizou um ato esta semana em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Associação dos Advogados de São Paulo. Se temos liberdades no Brasil, conquistadas, no caso da população negra, de forma, para nossa vergonha, a última das liberdades promulgadas em todas as Américas, nós ainda não conquistamos, ao lado da liberdade, a igualdade, que são dois valores absolutamente supremos, sem os quais não há de se falar em dignidade. 130 anos depois, quando talvez tivéssemos que estar fazendo loas a toda essa conquista histórica, a atualidade nos remete para dentro dessa casa, para que juntos, novamente, além de refletir, nós podemos pensar, conduzir e iniciar o caminho de construção de uma nova abolição, que dessa vez possa cumprir integralmente os objetivos daquela que nos antecedeu. A liberdade! Durante o ato, intitulado 130 anos de uma abolição inacabada, o ator Del Garcês interpretou um trecho da peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Em nós até a cor é um defeito. A peça conta a trajetória de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, um negro vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade. Já adulto, frequentou como ouvinte a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Dedicou sua vida à libertação de escravos na justiça, mas só ganhou o título de advogado em 2015, 133 anos após sua morte, numa homenagem póstuma da OAB. Este ano, por meio de 2 leis, Luiz Gama passou a ser chamado de patrono da abolição e foi incluído no livro dos Heróis da Pátria. Sou negro e vou lutar incansavelmente na justiça e na imprensa pela libertação de cativos. Nas últimas décadas, novas leis buscaram reparações para a população negra. Uma das mais importantes foi a Lei Afonso Arinos. Criada em 1951, ela incluiu entre as contravenções penais os atos resultantes de preconceito de raça ou de cor. A pena prevista era de 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa. Entre os atos citados como preconceituosos estão recusar o acesso ou atendimento das pessoas em estabelecimentos comerciais, como hotel, salão de cabeleireiro, bares e restaurantes, e a entrada em estabelecimentos públicos de diversão, esporte e de ensino. A lei pune também quem barrar o acesso de alguém a cargos públicos, inclusive das Forças Armadas. É preciso que a igualdade tenha uma dimensão de positividade, de iniciativa. É preciso dar uma concretude a essa ideia de igualdade. Não basta proibir discriminações, mas é preciso promover integrações de maneira ativa, positiva e propositiva.
Em 89, após a redemocratização, uma nova lei foi editada. Proposta pelo advogado Carlos Alberto Caol Oliveira dos Santos, ela pune com penas de até 5 anos de reclusão qualquer tipo de discriminação, inclusive na área privada. Infelizmente, a desigualdade existente hoje no país são em todos os níveis ali. E efetivamente nós percebemos o quê? Que nós precisaríamos conscientizar as nossas sociedades de advogados e aos jovens também, que ali há espaço para eles. Nós capacitamos esses jovens, inclusive com eles tem aula de empoderamento também, para que realmente sintam a sua importância para com a sociedade. O movimento negro conseguir, enfim, criminalizar o racismo é dizer que o racismo existe no Brasil e depois lutar por uma série de políticas não penais, né, não criminalizatórias, como políticas de ação afirmativa, e de fato aconteceu, né, ascensão de políticas de cotas, enfim. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva apontou que no último ano, 7 em cada 10 negros brasileiros foram vítimas ou presenciaram alguma situação de racismo. Ser negro no Brasil é uma questão de resistência. Resistir a todo momento, porque nós somos o tempo todo afrontados. Se você está de capuz, a pessoa atravessa a calçada com medo de ser roubada. O último país do Ocidente a acabar com a escravidão, o Brasil ainda tem um longo caminho rumo à igualdade. É o que mostram as estatísticas. 76% dos mais pobres são negros, segundo o IBGE. Dados do Sistema de Informações Penitenciárias indicam que a maioria da população carcerária é negra. Na representação política, negros são apenas 1/3 dos vereadores. No Congresso, menos de 10% dos deputados e apenas 2 senadores se declaram negros ou pardos. Nós continuaremos nessa trajetória de lutas pelas liberdades, pela igualdade e, ao lado disso, como fundamento principal, pela dignidade humana. Não há como se construir uma sociedade fraterna, solidária, justa, sem que essa sociedade não tenha como seu pilar principal a dignidade. A seguir, a discriminação no mercado de trabalho e a luta dos quilombolas pela demarcação de terras onde os antepassados viveram como escravos. Assuntos que você vê em instantes. A população negra ainda enfrenta discriminação no mercado de trabalho, recebe em média salários mais baixos do que os oferecidos a trabalhadores brancos na mesma função. E outra injustiça, a do acesso ao ensino superior e aos concursos públicos, vem sendo corrigida com a política de cotas. A política de cotas deu um passo importante no ano passado com a adesão da maior universidade do país. Para o vestibular 2018, a USP reservou 37% das vagas para alunos de escolas públicas. Eu saí de uma escola pública, de uma zona rural, de Mogi das Cruzes. Meus primos até brincam comigo assim, nossa, você saiu do pé de barro e chegou na cidade grande. Uma parte destas vagas foi destinada a pretos, pardos e indígenas. Até 2021, cotistas terão direito à metade das vagas do vestibular. Em vigor desde 2012, a lei de cotas reserva vagas em instituições federais de ensino superior para alunos de escolas públicas. Metade dessas vagas deve ser destinada ao sistema de cotas. Nos 3 primeiros anos da lei, 150 mil negros conseguiram entrar em 128 universidades e institutos federais, um número que se reflete em outra estatística. Segundo o IBGE, entre 2005 e 2015, a quantidade de negros universitários saltou de 5,5% para quase 13%. A lei prevê que as pessoas devem se autodeclarar negra, parda ou indígena. Para evitar fraudes, pelo menos 18 universidades federais criaram comissões de análise dos candidatos. Até agora não conseguimos uma verdadeira inserção. E o Instituto das Cotas vem beneficiando, porque temos estatísticas que demonstram, né, que houve um acesso maior de negros e negras à universidade. Então vamos prestigiar. O
mercado de trabalho também é um caminho para reduzir a desigualdade. Em São Paulo, 20% das vagas dos concursos públicos são reservadas a cotistas raciais. A lei de 2013 foi complementada por um decreto no ano passado. Ele estabelece que antes de assumir o cargo, o candidato seja avaliado por uma comissão. Luciana passou no concurso para professora da rede municipal e aprova a política de cotas. Eu vejo que o negro não tem a oportunidade, né? Porque estudo, capacidade nós temos. Nós não temos as mesmas oportunidades do que uma pessoa que se diz que tem apenas urgência. Isto vem ratificar que era a falta de oportunidade que deixava e que ainda deixa negros e negras fora do mercado de trabalho. E se você tem igualdade de oportunidades, se você tem os mesmos equipamentos, os mesmos requisitos, o mesmo apoio, você chega. E isso não foi negado para a população negra desde a abolição inacabada. Quase 14 milhões de brasileiros vivem o drama do desemprego. 2 em cada 3 são negros ou pardos. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Uma triste realidade para quem convive com uma desigualdade histórica no mercado de trabalho. Trabalhadores brancos ganham em média 45% mais que negros e pardos. Enquanto um negro ganha pouco mais de R$ 1.500, um branco recebe mais de R$ 2.700. Se a tendência atual for mantida, negros e brancos terão rendas equivalentes apenas no ano de 2089. Esta não é a única diferença. Uma pesquisa do Instituto Etos mostrou que os negros ocupam apenas 6% de cargos na gerência e menos de 5% no quadro executivo. Nas universidades federais, apenas 1% dos professores é negro. Nós temos que trabalhar para mudar a forma de pensamento, para que em 2089 nós possamos ter um evento para dizer, olha, somos iguais. Diminuiu a defasagem, há uma igualdade de tratamento. Quando nós olharmos ao nosso redor e percebemos que há uma equidade entre trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, todos engajados nas diversas funções, na direção e assessoramento, nós diremos que houve um sucesso, nós diremos que houve um avanço, nós diremos que vencemos, que a abolição se tornou acabada. Nós esperamos chegar antes de 2089 nesse patamar. A discriminação acontece já no acesso ao mercado. Foi o que o Márcio sentiu quando começou a procurar um emprego. Depois de formado, mesmo habilitado, você com a ordem na mão, você sente que por você ter sido cotista, algumas portas se fecham. Se você dá a mesma oportunidade para todas as pessoas, você vai ter uma equidade maior, você vai ter um respeito maior a todos. E essa questão do racismo, a criança não nasce preconceituosa, ela fica. Então nós temos que trabalhar a cultura para mudar essa forma de entendimento. E assim mudaremos a forma de entendimento também daquele empregador que diz que dá oportunidade a todos, que não é racista, mas que nega a igualdade de salário, que nega a promoção, que nega a ascensão. Meu nome é Ana Cláudia. Hoje no Brasil as leis não são brandas para quem age com preconceito? Não são brandas. Eu acho que elas estão corretas. O problema são os procedimentos e temos, como é do conhecimento de todos, um certo excesso quanto a recursos. Mas, no momento em que o Superior Tribunal de Justiça considerou a injúria racial como uma injúria racial social, porque ofendeu uma pessoa, foi em público, então ofendeu toda uma etnia. Então, na medida em que há esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, considerando então a injúria racial como uma injúria social, crime de racismo também imprescritível. Então, essa modificação me parece que acertou. Agora vamos todos investir na educação e na informação dos brasileiros. A entrevista da semana é com o advogado José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.
Doutor, os números todos já foram apresentados neste programa. Neste processo histórico que está completando 130 anos, dá para olhar para os resultados, para esse copo e dizer se nós estamos vendo um copo meio cheio ou meio vazio? Muito vazio, muito vazio. Fundamentalmente porque, como estamos bem destacando, estamos falando de 130 anos pós-abolição, não é? E sendo o que foram os quase 400 anos de abolição e o que aquilo gerou de necessidades e demandas para minimamente equalizar a trajetória dessa parcela de brasileiros do nosso país, o que temos hoje do ponto de vista de indicadores indica que, não é, do que precisava ser feito, do que se fez, pouco teve-se como resultante. Logo, o copo está totalmente vazio. Em que pese esse seu diagnóstico, eu queria pedir que o senhor dissesse em que áreas houve avanços mais significativos e em que áreas ainda estamos, digamos, na Idade Média. Eu acho que nós tivemos um pouco de sucesso na compreensão do funcionamento dessa estrutura do racismo na sociedade brasileira. Por muito tempo, e até muito pouco tempo atrás, a gente insistia primeiro em negar que havia o racismo e depois também negar que ele produzisse os malefícios que sempre foram apontados, seja pelo ativismo negro, mas fundamentalmente por todos os indicadores, no sentido de que, olha, o racismo, a discriminação, ela produz um jogo de perde-perde, todos perdem com ele, né? E pedem os negros, mas perde todo o país. E nós caminhamos muito pouco, né? Porque identificamos o racismo e registramos isso de maneira oficial. Olha, o racismo existe, está aqui a nossa Constituição assim o determinando, está aqui a nossa Constituição, inclusive criando uma ferramenta legal para combatê-lo, que foi a Lei 7.716, que transformou o racismo em crime imprescritível, inafiançável, em crime hediondo, o que dá bem a dimensão da força e da capacidade do racismo perpetrar suas mazelas. E, ao final, embasado nesse reconhecimento formal e legal, iniciou-se um tênue debate sobre a necessidade de produzir caminhos para superar o que o racismo impedia que acontecesse, e disso, nos últimos 20 anos, nós tivemos esse conjunto de ações afirmativas que vem, ainda que timidamente, procurando responder a esses desafios. Eu queria pedir para que o senhor lembrasse, resumidamente, como foi aquele processo histórico de maio de 1888, porque ele explica muito do que nós estamos tratando hoje no nosso presente. Ter uma formalidade que, ao final, devolvia ele a condição de livre, era alguma coisa para ser comemorada. Agora, o que não era para ser comemorado é o porquê se deu, como se deu e a que título se deu. E a gente sabe que em nenhum momento isso se deveu a uma honestidade espiritual, uma honestidade de propósitos, a uma honestidade até de reconhecimento e valorização do aspecto humano daquelas pessoas. Na verdade, foi um jogo político-econômico que estava pressionado fundamentalmente pelas grandes potências, de que abria-se e precisava de mercado para consumir produtos, e o Brasil era um dos poucos países que tinha um custo de mão de obra zero. Como é que seria possível imaginar livrar-se pessoas da sua qualidade de escravidão sem criar qualquer condição para elas seguir na sua sobrevivência no day after? Então essa foi a crueza, essa foi a falta de nobreza e essa foi a maldade do nosso processo de libertação, que ao final acabou produzindo todas as suas resultantes, todos os seus resultados, que hoje nos coloca nessa situação de vergonha mundial. Olá, eu me chamo Thaís e eu quero perguntar o seguinte: em pleno século XXI, o trabalho escravo é um retrato da nossa sociedade? Infelizmente, o é. Porque ocorre e ocorre no ambiente urbano. Vejo as questões aí das confecções, né, maltratando principalmente as trabalhadoras e tal, a luta do empregado doméstico para ser, né, considerado um trabalhador nos termos, né, da CLT e receber seus direitos, e também muito grave a situação no campo. E o artigo 243 da Constituição, tão sério, disciplinando o assunto, dizendo que há possibilidade, então, de perda da terra de quem se utilizar, né,
de trabalho escravo, submeter trabalhadores do campo a trabalho escravo, essa norma constitucional não está devidamente regulamentada ainda. Encontra-se no Legislativo 3 projetos de lei para que isso se efetive, porque qual seria aí a penalidade? A perda da terra e o governo federal, o governo da União, utilizando essa terra para assentar famílias sem terra. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma ação que contestava as comunidades quilombolas. O processo tentava restringir ainda mais as áreas habitadas pelos descendentes de escravos. Fique por dentro. Região rural de São Roque, a 60 quilômetros da capital paulista. Exatamente aqui, no século XVIII, viviam escravos que serviam os carmelitas, uma ordem católica vinda de Portugal. Foram nessas terras que a avó do Gentil nasceu. Durvalina do Carmo era escrava. Ela relatou várias vezes a fome e essa tronca, que ela foi pro tronco porque parece que tinha esquecido de passar uma calça. Então levaram ela pro tronco, amarraram, bateram. O lugar está abandonado. Ao longo dos séculos, os descendentes perderam terras que foram demarcadas ilegalmente por grileiros e depois pela especulação imobiliária. Hoje, 46 famílias vivem na área, menos de 1% do total. Recuperar a terra é um dos objetivos dos descendentes. Aqui já é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares que é um quilombo, né? Só faltava por parte do INCRA fazer a delimitação da área, né? E respectivamente dar o título das terras. Isso deve se tornar realidade. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o decreto presidencial de 2003, que definiu os ritos para demarcações de terras quilombolas. O termo é usado para afrodescendentes de escravos fugidos que viviam em comunidades livres dentro da floresta. Segundo o governo federal, o Brasil tem cerca de 3.000 quilombos reconhecidos, mas existem mais de 1.700 processos de demarcação de terras quilombolas na Justiça. No Quilombola do Carmo, enquanto o processo de demarcação não avança, esse grupo de universitários do Instituto Federal de São Paulo faz um trabalho de resgate da memória e da cidadania. De afirmar uma identidade, né? Essa busca de raízes, de entendimento de um país tão bonito, né? E tão multiétnico, que a história, por vezes, escamoteou parte dessa cultura. Em instantes, as exposições sobre a escravidão em Recife e uma visita à Casa Grande e Senzala. Voltamos já. Estamos de volta com a temática do racismo no Ordem do Dia e vamos até Recife, onde foi montada a mostra 130 anos da abolição. As grandes portas convidam para um passeio na história do Brasil. O sobrado é uma construção do período colonial que abrigava a Casa Grande de um engenho. O casarão recebeu o nome de sua mais ilustre moradora, Madalena Gonçalves. A Madalena, ela vai dar nome não só ao sobrado, ao engenho, mas também ao bairro. Então, o bairro da Madalena, onde o museu está localizado, ele tem esse vínculo com o sobrado, né? Que hoje ele é conhecido como Sobrado Grande da Madalena. O espaço só foi transformado em museu em 1957 e oficialmente inaugurado anos depois, em 1983. O Museu da Abolição tem como missão, não é, a valorização, a pesquisa, a difusão, a exibição, não é, e o tratamento da memória, dos valores artísticos, culturais e sociais dos afrodescendentes. E nesse sentido, então, a gente trabalha não só com o tema da abolição, mas também com temas transversais, direitos humanos, liberdade, preconceito, racismo. Então, são temas que estão completamente vinculados e associados aos objetivos institucionais.
Atualmente, o espaço abriga a exposição 130 anos abolição. No primeiro andar estão objetos usados no período da escravidão, como viramundo, algemas, tornozeleiras e gargalheira. No segundo andar, há reproduções de gravuras de Jean-Baptiste Depré, do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, e 11 fotografias que participaram do concurso Que Abolição é Essa? A exposição pode ser vista no Museu da Abolição em Recife, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, da 1 às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E aqui em São Paulo, uma exposição no Museu Afro-Brasil também trata do racismo. O tema é Isso é Coisa de Preto, 130 anos da abolição da escravidão. Uma homenagem a personalidades e artistas negros que nos séculos 19 e 20 tiveram uma importância relevante na formação cultural do Brasil. A exposição conta com documentos, publicações, pinturas, esculturas, fotos. Essas mostram crioulas repletas de joias e adereços, adornos tipicamente baianos. Aqui o negro é protagonista, seja como autor de uma obra ou como retratado. Há grandes craques do futebol, Djalma Santos, Didi, Garrincha, Pelé e da música, Pixinguinha e Paulinho da Viola. A exposição Isso é Coisa de Preto pode ser vista no Museu Afro-Brasil, no Parque do Ibirapuera, até o dia 29 de julho. Os ingressos custam R$ 6,00 e aos sábados a entrada é gratuita. Estamos encerrando mais uma edição do Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia é programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, a gente se vê em breve.